as imagens de escultura de fundição, quebrou e reduziu ao pó, e aspergiu sobre a sepultura dos que existiam sacrificado. Os ossos do sacerdote queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Olha bem, ele estava servindo até o sol, menos a Deus. Às vezes nós servimos a tudo, mas não servimos a Deus. Deus é único, Deus não divide a glória dele com ninguém. Josias, ele repara o templo. Euquias, que lindo, Euquias acha o livro da lei. No 18º reinado de Josias, já estava fazendo 18 anos que Josias estava reinando, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Como se diz, devia estar tudo bagunçado, e ele reparou. E vieram a Euquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que tinha trazido à casa de Deus, e os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, que é a cidade de Davi. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram aos mestres das obras e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Então ele estava arrumando tudo. Cláudia Vieira, Deus abençoe sua vida. E tirando eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Glória a Deus, gente. Ele achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Já pensou? Que alegria! E Euquias responder... E aí, deixa eu ver aqui, eu fiquei tão entusiasmado aqui, né? Eles acharam o livro do Senhor Deus, né? Gente, eu perdi aqui, deixa eu ver aqui. E entregaram e dirigiram a obra, deixa eu dar mais uma lidinha aqui. E vieram a Euquias, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro trazido da casa de Deus, que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés, até eu já li, entregaram aos que dirigiam a obra, e superintendente a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor Deus para consertar, e deram aos mestres da obra e os edificadores para comprarem pedras lavadas, madeiras para junturas, até aí eu li, né? E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levitas, os filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música, né? Estavam também sobre os carregadores, os instrumentos de todos os que trabalhavam em algumas obras, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Cheguei onde que eu queria. E Euquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei do Senhor, glória. E Euquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. Então, como se diz, os seus servos estão andando corretamente, né? E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos do superintendente, nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me deu um livro. E Safã leu ele perante o rei. Então eles acharam o livro, agora leram o livro para o rei. E sucedeu, pois, que o rei, ouvindo as palavras da lei,
rasgou suas vestes. Rasgar as vestes naquela época era sinal de arrependimento, tá? Ele ouviu, ele deve ter, né? Vamos conseguir. Quando ele ouviu, ele rasgou as vestes. Sabe por que ele rasgou as vestes dele? O rei deu ordem a Elquias e a Aicão, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, e Safão, escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor para mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então, o Josias, ele rasgou as vestes dele, porque quando ele foi ler o livro, ele viu que estava fazendo tudo errado. A paz do Senhor, Deus abençoe. Cícera, Deus abençoe sua vida. E Rosane, Deus abençoe sua vida. Então ele rasgou as vestes. Hoje, quando nós cometemos pecado, que nós cometemos pecado mesmo, nós não devemos rasgar as nossas vestes. Nós devemos rasgar o nosso coração e nos prostrar diante do Senhor e pedir perdão e arrepender e não fazer nunca mais aquele pecado. Se eu repetir pecado é porque eu não arrependi. E aqui o Josias, quando ouviu a lei aqui, né, segundo Crônicas capítulo 34, que eu estou aqui comentando, e ele falou assim, aí Ulda, agora entra uma profetisa. Ulda, a profetisa, ela prediz a ruína de Israel. Então, Elquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Cícera, obrigado, muito obrigado. Assim, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses. Deus já tinha falado: se vocês me deixarem, eu vou deixar vocês também. Berenice, beijo no coração, Deus abençoe. Então o que acontece? Deus falou: se vocês me buscarem, eu vou me deixar ser encontrado. Se vocês me deixarem, eu deixarei vocês. E aqui houve uma predição. A profetisa, né? Tem muita gente que fala que não existe profetisa, mas aqui quem profetizou foi a Ulda, profetisa Ulda. Ela está profetizando aqui, eu estou no capítulo 34, Cícera, obrigado, Deus abençoe. E aí, gente, falou assim, ó, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Como se diz, a pessoa faz uma imagem de escultura com as suas próprias mãos e adora como Deus. Deus abomina. Pode ver que Manassés fez até imagem do sol, né? Para adorar. Ele adorava as estrelas, ele acreditou em feitiçaria, adivinhos. As pessoas estão se apegando muito à feitiçaria, adivinhações, a falar com mortos. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E aqui e falando assim, o Deus falou assim, ó, vocês afastaram de mim, porém ao rei de Judá que vos enviou consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teu país
e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Como se diz, não se preocupe, porque você terá paz. Hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E voltaram com essa resposta. Então o rei Josias, estou aqui na live, no capítulo 34, tá? Estou bem adiantada já. E então o rei Josias ouviu, né? Ele convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, porque aqui no capítulo 34 eles acharam o livro da lei, segundo Crônicas capítulo 34. E quando Josias ouviu, ele entrou em desespero, ele rasgou as vestes dele, porque eles viram que estava fazendo tudo errado. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos arrependamos e fazemos concerto perante Ele. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar de pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias Josias não se desviou, eles não se desviaram após o Senhor Deus. Então todos os dias de Josias aqui, no capítulo 34, eles não se desviaram do Senhor Deus. É isso que nós devemos fazer, gente. Eu tô assim, impressionada na Expedito tá entrando aí, Deus abençoe. Eu tô assistindo vídeos a respeito da Coreia, acho que Coreia do Norte. Lá é extremamente proibido, não pode ler Bíblia. No Brasil nós podemos. A família é obrigada a ter a imagem do líder lá do país, ou da família do líder do país. Eles têm que assistir o que ele quer. Eles são proibidos a mexer na internet. Olha para vocês verem a respeito da Coreia. É a Coreia do Norte, não falha a memória. E assim, muita gente tá fugindo desse país porque não suporta mais. É uma prisão, é um aprisionamento. E nós aqui podemos ler a Bíblia, nós podemos servir a Deus, nós temos liberdade de culto e nós não estamos aproveitando, sabe? Vamos aproveitar, vamos ler Bíblia, vamos buscar o Senhor. Às vezes a gente tem a Bíblia aqui e a gente fica com preguiça de ler a palavra de Deus. As pessoas lá, e tem crente na Coreia, tem crente, e eles servem a Deus escondido. Eles não podem dar um aleluia igual a gente pode dar, eles não podem usar a rede social igual eu posso usar aqui para estar falando do amor de Deus, é proibido. Eles vigiam tudo, eles entram nas casas das pessoas, se não tiver a imagem do líder da nação ou de um descendente deles lá, nossa, eles nem sei o que eles fazem, tá? Então vamos ser mais dedicados à palavra do Senhor, assim como o rei Josias foi. O rei Josias, ele quis servir a Deus com inteireza de coração, e quando ele viu aqui que estava fazendo tudo errado, ele rasgou a veste dele, ele fez uma renovação de culto. E gente, está na hora de eu conhecer a palavra e fazer tudo de novo, voltar a servir a Deus como eu servia. Vamos aproveitar enquanto dá tempo, porque Jesus está voltando. Haverá um tempo que eu vou querer ler a palavra de Deus e não vou ler. Então presta atenção em Cristo Jesus. Josias aqui, ele serviu a Deus com inteireza de coração. Que possamos servir a Deus com inteireza de coração.